Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. E o que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. E o que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser assim, tão racional. Espírito pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. E fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em A Igreja Presbiteriana de Sertanópolis, localizada no coração da capital da amizade, procura ardentemente o derramar do amor de Deus, através da busca intensa e engajada da sua vontade, influenciando e participando ativamente da vida da comunidade por meio de relacionamentos fortes e sólidos, adorando a Deus com celebrações vivas e centradas em Cristo, realizando o serviço incansável da grande missão de alcançar a cidade e também o mundo através do Evangelho. Nossos departamentos são totalmente voltados para o desenvolvimento da família,
Um dos grandes objetivos da comunidade é que o templo não seja mais um ajuntamento de pessoas, mas a completa sinergia e integração de várias pequenas igrejas encontradas em cada casa de Sertanópolis. Pessoas cuidando de pessoas, vidas impactando outras vidas. A IPI de Sertanópolis tem buscado se posicionar como uma comunidade agente de transformação, com o objetivo principal de apresentar Jesus às pessoas. Essas terão a oportunidade de percebê-lo nitidamente no brilho dos olhos de uma comunidade viva, vibrante e calorosa, que não se apega à religiosidade e preconceitos, abraçando e acolhendo a todos os que desejam participar dos benefícios da maravilhosa graça de Cristo Jesus. Buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Junte-se a esse desafio por Cristo, em Cristo e através de Cristo. Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, 1933-2018. Que lindo, né, irmãos? Que bom que o Senhor nos sustentou todos esses anos, amém? Eu já estou aqui há 24, não sei quanto tempo você está aqui, mas é muito bom fazer parte dessa família. Aqui eu encontrei irmãos, tios, avós, agora alguns filhos também, e é bom fazer parte dessa família. Eu sou muito feliz por fazer parte dessa família. Que você se sinta feliz também aqui e vamos comemorar juntos mais este novo tempo, amém? Não comemoramos, como aprendemos ontem, as estruturas, mas nós comemoramos tudo aquilo que o Senhor tem feito durante esse tempo todo nesta igreja, nessa família, amém? Convida seu irmão para ficar aí em pé, já dá um aperto de mão, um sorriso bem bonito para ele. Vamos juntos cantar, vamos juntos celebrar esse Deus tão maravilhoso, que tem um amor tão grande pela nossa vida, que nos sustenta, que nos dá força, que nos anima. Pode dar um sorrisão pro irmão, pode desejar as bênçãos do Senhor. E que venham muitos e muitos anos e juntos nós possamos celebrar o nome do Senhor aqui nesse lugar, mas principalmente onde o Senhor nos colocar, onde Ele nos plantar, amém? Que sejamos a igreja do Senhor nesse lugar. E que sejamos gratos por tudo que o Senhor fez e por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer, amém? Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna.
vida. E como é bom a gente poder louvar ao Senhor, amém? E dizer que Ele é bom o tempo todo, o Senhor é bom. Na alegria, na dor, na tristeza, Ele é bom, Ele tem o melhor. E nós celebramos ao Senhor por isso. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Deus é bom. Aleluia, Ele é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. E a igreja do Senhor diz o quê? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. É para o Senhor. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Deus é bom. As palmas pro Senhor. É tempo de festa, é tempo de alegria, porque Ele é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que por tudo que por tudo que Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Mas eu queria cantar mais bonito com vocês, num sentido de que você nos ajude também a cantar. Porque tá bonito o que a equipe está fazendo aqui com a gente, ministrando, mas eu queria ouvir a sua voz também dizendo. Então eu queria que os homens falassem Deus é bom, e as mulheres cantariam o tempo todo. Então ficaria assim, os homens: Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo.
Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Isso, até eu me perdi agora, vamos lá. Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, o tempo Faz palmas agora. Deus é bom, homens, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom. Agora vamos inverter. Para as mulheres. O tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Todos juntos, Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, o tempo. Louvado teu nome, Senhor. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que te adorarei. Te adoramos, Senhor. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és e tens feito. Por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Senhor, nós celebramos a sua bondade nesse lugar, celebramos o seu nome e te agradecemos, porque o tempo todo o Senhor tem sido bom com essa comunidade, com as pessoas que aqui fazem parte dessa família e com as nossas vidas em particular. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, por favor, um minutinho. Gostaria de passar alguns avisos para você. Nós vamos continuar adorando ao Senhor daqui a pouquinho com mais 2 canções, mas hoje, por ser um dia de festa, você também tem a oportunidade aqui de poder ofertar. Daqui a pouquinho eu vou convidar você que quer ofertar, contribuir. Nós não costumamos fazer isso nas segundas, porque a gente faz apenas no domingo e nas terças, mas hoje estão aqui as urnas para você poder entregar algo no altar do Senhor. Se você veio preparado, muito bem. Se você não veio preparado, amanhã uma nova oportunidade aqui na nossa celebração às 20 horas. Por falar nisso, nós estamos aí em tempo de festa. Ontem nós tivemos aqui o quarteto da IPI Dourados. Hoje nós estamos aqui com o pastor Pedro Leal. Amanhã ele voltará para ministrar na Terça da Esperança. E são 3 dias para a gente poder celebrar o nome de Jesus, agradecer pelos 85 anos da nossa comunidade e também poder ter um tempo de adoração e de aprendizado da palavra. Então, muito obrigado por você ter vindo essa noite conosco aqui celebrar, e eu aguardo você também amanhã na nossa Terça da Esperança tradicional, vindo também, que tenho certeza que há algo especial do Senhor na sua vida para realizar no seu coração também. Passa o próximo slide para mim, por favor. Deixa eu passar esse aviso. Tenha ânimo, é a mensagem que começa na terça que vem. Uma série de mensagens baseada na ideia de que Jesus diz em sua palavra para nós não pararmos, não paralisarmos diante das dificuldades. A palavra central disso é João, capítulo de número 16, que Jesus diz: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós cremos nisso e nós vamos nos apegar a essa palavra nessa próxima série de mensagens, que começa na terça-feira próxima, dia 18 de setembro. Próximo, Bazar Missionário começou hoje, sucesso total. A gente está muito feliz pelo que está acontecendo aqui. Hoje nós começamos às 2 da tarde, fizemos assim uma boa venda dos produtos que nós temos, conseguimos arrecadar já um bom recurso para as missões, mas eu quero dizer para você que nem 10% ainda daquilo que nós tínhamos aqui foi vendido. Então, se você quiser voltar amanhã, quiser divulgar, nos ajudar nas redes sociais, dizendo: olha, das 14 às 19 é o tempo para você estar lá e poder verificar o que nós estamos oferecendo aqui, preços acessíveis, 2, 10, 15 reais, 2, 5, 10 e 15 reais, para você poder abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas também, e também poder esse recurso ser canalizado às missões na nossa comunidade local, tá bom? Próximo aviso, domingo, frutificai,
temos o Celebra Kids no horário da manhã, às 9, ao invés das 9h30 às 9 para o café, e às 9h30 nós vamos ter uma celebração especial. Pessoal, está marcando chuva para domingo, graças a Deus, chuva boa, maravilhosa, para o plantio na nossa região, mais de 40 milímetros. Vamos orar para que Deus continue com essa previsão, não vai atrapalhar o nosso Celebra Kids. A gente ia fazer no estacionamento o café da manhã, a gente vai fazer o café da manhã de qualquer jeito, e a gente vai celebrar no domingo pela manhã, às 9 horas aqui, um café com a família e a celebração com as nossas crianças e as famílias aqui às 9h30, tá bom? Próximo, daí no domingo à tarde, o pedal vai depender das condições climáticas aí também, acredito que quanto mais chuva, maior a aventura, então não deve ser cancelado. E aí, próximo aviso, Encontro das Mulheres, marque na sua agenda, vai ser na próxima sexta-feira, dia 21, sexta que vem, né? Não é essa a próxima, e dos homens, que vai ser na próxima segunda-feira, dia 17 de setembro, a gente já vai começar a compartilhar nas redes sociais, e você é nosso convidado. O homem, no dia 17, 20 horas, e também as mulheres no dia 21, às 20 horas, na nossa celebração aqui, tá? E os jovens vão ter a celebração deles no último final de semana, no último sábado do mês, e vão ser convidados aí para poder participar. E o último aviso, que é muito importante, está relacionado à diaconia. Pode passar para mim, por favor? A diaconia, nós estamos preparando um trabalho especial para o Presbitério Norte do Paraná. Quem estará conosco é o pastor, doutor e também professor Maurício Cunha. Ele é uma referência na assistência social no Brasil. Já trabalhou em ONGs, tem uma ONG chamada CAD, Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, que é referência nacional. Ele fez um discurso pelo Brasil em Davos, quando houve um discurso do Brasil lá entre as Nações Unidas. Um homem representou a gente lá. Então é uma pessoa de muita qualidade para poder falar sobre assistência social. E para falar sobre isso, a gente chamou a diaconia da nossa igreja, diáconos e diaconisas, e também do nosso presbitério. Vai ser dia 29, às 19 horas aqui, um tempo especial. Quero participar, pastor, não sou diácono nem diaconisa. Quer aprender o que significa isso? Está convidado para poder participar no dia 29, às 19 horas aqui conosco. Tá joia? Próximo, nós queremos pedir perdão pelo transtorno. Os homens estão usando lá o nosso banheiro químico, o sanitário ao lado do salão social. As mulheres continuam usando o seu sanitário. E em breve os 2 sanitários estarão reformados e vai ter muito mais conforto para a gente e para todos nós aqui na nossa comunidade. Mas enquanto isso, você sabe que enquanto não fica pronto, tem muito trabalho pela frente e muito transtorno. Desculpe o transtorno, nós estamos em obras, assim como está do lado de fora na nossa igreja, está dentro de nós também. A obra que Jesus está fazendo em nós gera muita poeira, muita bagunça. Então tenha paciência com o seu irmão, com o seu marido, com a sua esposa. Tenha paciência com os irmãos na fé, com a nossa família, porque todos nós, afinal de contas, estamos em obras, tá bom? Nós vamos devolver dízimos, as ofertas, as contribuições. Se você veio preparado, você pode vir à frente enquanto nós cantamos essa primeira canção. Mas antes, quero chamar as crianças de 3 a 11 anos que vêm aqui à frente. Hoje tem uma salinha especial para vocês, os nossos facilitadores estarão aqui para ministrar a vida de vocês. Podem vir, crianças, 3 a 11 anos, podem vir aqui à frente. Isso. O tio e as tias estarão lá preparados para poder ministrar os seus filhos, tá bom? Crianças de 3 a 11 anos, podem vir aqui à frente rapidamente, isso, pode vir aqui, chega mais, e vocês podem ter uma ministração especial. Joia? Beleza? Deus abençoe, crianças, podem ir. E nós vamos colocar em pé mais uma vez, vamos celebrar o Senhor. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir à frente, devolver a sua contribuição. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória,
que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Agradecemos
te agradecemos, Senhor, porque quantas coisas maravilhosas o Senhor fez durante todos esses anos nesta comunidade, Senhor. Quantas dificuldades também, Senhor, mas a sua mão, o seu poder sempre esteve nesse lugar, Senhor. Vidas que pagaram o preço, Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, adorando e celebrando o seu nome com tanta liberdade, Pai. E o nosso coração é grato, Pai. E nós queremos continuar, Senhor. Nós queremos continuar, Senhor, por muitos anos ainda, Senhor, sendo a tua igreja, Senhor, sendo o teu povo escolhido, Jesus, aonde o Senhor nos coloca, na nossa casa, na escola, no nosso trabalho, no caminhar, Senhor, durante as nossas atividades de lazer, ó Deus, nós queremos continuar sendo a tua igreja nesse lugar, Pai. Porque tudo, Senhor, o Senhor fez. Tudo o Senhor criou, ó Deus. Tudo é teu, ó Pai. Tudo é teu, Senhor. A nossa vida é tua, Senhor. Então nós queremos ser, ó Deus, o teu povo escolhido, Senhor. Aonde nós estivermos, Senhor. Porque dele, por ele,
Amém. Você pode se assentar, por favor? Que tempo precioso esse de adoração para estarmos juntos aqui nesse lugar. Quero convidar nosso convidado especial essa noite, pastor Pedro, que vem aqui à frente, por favor. Bom, acredito que dispense apresentações, porque já é da casa. Se ele quiser compartilhar algo mais com vocês aqui, dizendo o que ele está fazendo atualmente, suas atividades, se alguma coisa mudou nesses últimos anos, porque ele tem participado com a nossa comunidade assiduamente, participado aqui dos eventos principais e é um parceiro nosso no ministério também. Vem acompanhado da sua esposa hoje, está aqui conosco também, seja bem-vinda. E pastor, muito obrigado por ter aceito o convite, está em casa, Deus abençoe o senhor. Graça, paz e alegria da parte do nosso Deus. Que privilégio estar com vocês, com todos nós juntos nessa noite. Pastor Denis, muito obrigado. Irmã Vanessa, conselho da igreja, aos líderes, os irmãos que têm tanto carinho por nós. Me sinto privilegiado em nos juntarmos para celebrar 85 anos. Todos estão de parabéns, parabéns, parabéns à igreja, parabéns à comunidade que se reúne aqui. Feliz em estar acompanhado da Ruth, minha esposa. Trago um abraço da igreja filha desta igreja, a primeira igreja presbiteriana independente de Londrina. Pastor Rodolfo Montosa, nosso pastor, com toda a nossa equipe pastoral. Um grande e forte abraço a todos e todas. Privilégio estarmos juntos hoje, com a graça de Deus, amanhã também. Eu quero que você localize, por favor, na palavra de Deus, Evangelho segundo Lucas. Vamos meditar na palavra enquanto festejamos, enquanto celebramos. Vamos abrir Lucas, capítulo de número 9, a partir do verso de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso de número 10. 1933, 2018, 85 anos, uma jovem senhora, a Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, uma jovem senhora, está dando os seus primeiros passos, né? E já fortalecida pelo Senhor. Eu fiquei pensando qual palavra da parte do Senhor Deus traria ao nosso coração hoje e também amanhã. E fiquei profundamente impactado, eu não sabia, quando vi projetado ali a missão dessa igreja. Buscar a Deus, amar ao próximo e alcançar o mundo, é isso? E só Deus faz essas coisas com a sequência, as mensagens que Deus colocou no meu coração. Então hoje, eu quero em Lucas capítulo 9, versos 10 a 17, meditar neste tema, as marcas da igreja de Cristo. Você pode repetir comigo, por favor? As marcas da igreja. Lucas 9, a partir do verso diz: ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida, ou Betsaída, como alguns pronunciam. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salve se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Partiu e deu aos discípulos, e para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Pai, esta é a Tua palavra. Tua palavra ela é viva e eficaz. Tua palavra transforma. Tua palavra penetra juntas e medulas, faz separação entre o coração e propósitos da mente. Então, pedimos ao doce Espírito nesta noite que traga
revelação desta palavra. Conhecimento nós já temos, nós conhecemos esta palavra, mas só o teu Espírito pode trazer desta palavra revelação. Este é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. As marcas da Igreja de Cristo. Ao completarmos 85 anos, queremos olhar à luz dessa linda experiência, a primeira multiplicação de pães e peixes, algumas marcas que eu identifico da Igreja de Cristo. E é óbvio que toda instituição tem uma marca. Eu coloquei esses diversos logos aí na tela para a gente pensar um pouquinho. Toda empresa, toda instituição tem uma marca, tem uma referência. Por exemplo, quando você vê um M amarelo num fundo vermelho, você logo se lembra de fome, de algo gostoso para se comer e rápido, fast food, McDonald's, né? Você, na sua mente, já vem instantaneamente alimento, comida rápida e, para alguns, gostosa, não tão saudável, bastante calórica, mas comida que a gente gosta e vai lá, batata frita e tudo mais. Está dando fome já, né, gente? Vamos parar com essa história de comida, mas vamos lá. Então, quando você olha para as marcas, quando você olha para o logotipo, você se lembra de uma referência. Então, quando eu e você olhamos para a Igreja do Senhor, algumas verdades precisam vir ao nosso coração. Talvez, quando as pessoas olharem lá de fora, a Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, e verem levantado bem alto uma cruz, a cruz de Cristo, é a nossa logomarca, a nossa marca, alguns valores, alguns princípios precisam vir ao coração das pessoas, ao meu coração, ao seu coração, mas daqueles talvez que ainda nunca entraram aqui, que ainda não conhecem, mas que ouvem falar a respeito desta igreja. Eu sei que estas marcas estão presentes nesta comunidade, mas eu quero relembrá-las e clamar ao Senhor para que o ano de número 86, 87, 88 e infinitamente até a volta de Cristo sejam muito fortes estas marcas na presença desta igreja. E quais são estas marcas? Que marcas nós podemos destacar dentre tantas no texto de Lucas capítulo 9, versos 10 a 17? A história eu e você já conhecemos, mas ela começa dizendo assim, olha, ao regressarem, e é importante entender o contexto do texto. Ao regressarem de onde? Jesus está falando dos discípulos. O evangelista registra aqui a presença dos 12. Eles haviam acabado de ser enviados para uma missão de evangelização. Se você ler os versos de 1 a 6, é o envio dos 12 para as cidades, para pregar o evangelho. Então o texto está dizendo assim, ao regressarem os 12. Então acontece esse episódio. É interessante que Jesus convive com os discípulos, Jesus mostra aos discípulos o que eles devem fazer, Jesus ensina aos seus discípulos o que eles devem fazer, mas agora ele tem, parece-me, que um confronto com esses discípulos em determinada situação, que os discípulos pensam de uma maneira e Jesus pensa de maneira diferente. A primeira marca que eu vejo aqui neste texto é a sensibilidade. Pode colocar para nós, por favor? É a sensibilidade. Eu creio que em nenhuma outra passagem e tantas outras que Jesus nos mostra, aqui está destacada a sensibilidade. Eu quero que você verifique comigo a história um pouquinho e a gente entre dentro desta história. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Imagina a festa. Senhor, nós fomos evangelizar. Senhor, nós entramos. Milagres aconteceram. Mas, pastor Pedro, como é que o senhor sabe que milagres aconteceram? Veja o verso de número 6. Então, saindo, percorriam as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Eles chegaram eufóricos. Jesus, muita coisa boa aconteceu. Nós fomos numa cidade ali, curamos ali, expulsamos demônios ali e as coisas boas aconteceram. Se você ler o verso 7, 8 e 9, por causa dessa ação dos discípulos, por causa das curas, Herodes procura Jesus. Herodes havia mandado matar João Batista, e agora ele diz assim, este que está fazendo milagres, em nome deste que opera milagres, é João Batista que ressuscitou, é o espírito de João Batista que está sobre ele. Então eles caçavam Jesus, procuravam Jesus. Então Jesus chama os discípulos e diz assim, olha,
vamos sair um pouquinho daqui da cena. A gente está chamando muita atenção, muita coisa está acontecendo, e diz o texto, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. É interessante que Jesus se retira, mesmo para ter um tempo só com os 12. Ele gostaria de ter um tempo para conversar melhor sobre os episódios, as curas que aconteceram, para ouvir deles as histórias e também para descansar. Pastor, por que descansar? De onde o senhor tirou isso? Vou pedir ajuda a um outro evangelista, Marcos. Marcos relata a mesma história. É o que a gente chama de evangelho sinótico. O que quer dizer sinótico? Que tem a mesma ótica, que olha para a mesma história, mas alguns detalhes são destacados. Você não precisa abrir, depois, se você está anotando, leia novamente. Marcos capítulo 6, versículo 31. O evangelista está contando a mesma história. E olha que interessante o destaque que ele dá para o início desta história. Ele diz assim: e lhes disse Jesus, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Olha que interessante. Eles não tinham tempo nem para almoçar, nem para comer, porque a multidão vivia atrás de Jesus, querendo os seus benefícios, ouvindo que ele fazia milagre, e iam atrás dele. Agora Jesus diz assim, vamos sair só nós, eu e os 12, vamos ter um tempo de descanso. Tudo bem? Até aí tranquilo, nada de errado nisso. Jesus, como homem, Jesus, cansado, não tinha tempo de se alimentar, chama os 12 para estar só com eles. Veja o verso de número 11. Mas, tem um mas aqui, e quando aparece um mas, quando aparece um então, quando aparece uma palavra dessa na Bíblia, você tem que parar e prestar um pouquinho mais de atenção. Mas a multidão, ao saberem que eles foram para aquela cidade, seguiram-no, acompanharam ele. E agora, Jesus estava ali para descansar um pouco, nem tempo de comer eles tinham, queria repousar com os 12, queria conversar com os 12, e de repente começa a chegar gente. E chega 1, chega 2, chega 10, chega 100, chega 200, 300, 400, 500, e a multidão se aglomera de novo, ao redor de Jesus. Jesus, ele é sensível à multidão. Jesus, ao olhar a multidão, veja o que ele faz. Ele acolhe a multidão. Ele fala à multidão. Verso 11. Acolhendo, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria. Queridos, grife essas 3 expressões: acolhia, falava-lhes, socorria. Jesus estava querendo descansar, sim, mas quando a multidão vem até ele, ele acolhe, ele abraça, ele socorre essas pessoas. É importante esse detalhe do versículo 11, que deixa-nos mostrar que Jesus incansavelmente se preocupava com as multidões, ele acolhia. O olhar de Jesus para a multidão é um olhar de sensibilidade. Sensibilidade. É interessante que, apesar de o dia estar declinando, apesar deles estarem cansados, apesar do desejo relatado por Marcos 6,31, deles repousarem um pouco, Jesus tem por prioridade as pessoas. Jesus tem por prioridade acolher as pessoas e atender a necessidade das pessoas. Por isso que eu fiquei impactado ao ler a missão desta igreja: amar a Deus, buscar a Deus e amar ao próximo, amar as pessoas. Eu e você só conseguimos amar as pessoas se os nossos olhos forem tocados por essa sensibilidade de Cristo. E onde é que eu vejo essa sensibilidade do Senhor Jesus? Em Marcos 6,34, o mesmo texto, a mesma história, porque lá diz assim: viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Primeiro Jesus olha, ele vê, ele se importa, o seu olhar é dirigido às pessoas e ele se compadece. A palavra compadecer-se ali, no mais profundo, na mais profunda interpretação, diz que Jesus foi tocado intimamente nas suas entranhas. Ele foi comovido de dentro para fora. O seu coração foi abalado por aquelas pessoas. Isso quer dizer compadeceu-se.
Ele teve compaixão das pessoas ao ver as pessoas. Por que é que Jesus teve compaixão? Porque ele identificou que essas pessoas eram como ovelhas que não têm pastor. A pergunta que eu tenho para o nosso coração nessa noite é: como eu e você temos visto as pessoas? Agora, deixa eu mudar um pouco a pergunta. A primeira pergunta é: será que eu e você temos visto as pessoas? Ou será que as pessoas à nossa volta têm sido mera paisagem? Ou será que nós talvez não tenhamos nos acostumado a ver as pessoas passando de lá para cá, daqui para lá, e se tornaram paisagem, fazem parte da nossa história, são necessárias no ponto de ônibus, no transporte, na escola, no trabalho, na universidade, indo e vindo, não importa, os nossos vizinhos, muitas vezes as pessoas ao nosso redor se tornaram paisagem. Entre elas e uma árvore não tem muita diferença, porque todos os dias a gente vê e é a mesma coisa, eu me encontro e me encontro. Jesus não é assim, Jesus olha as pessoas, ele vê as pessoas e ele identifica nas pessoas a sua necessidade. Ele identifica, essas pessoas são como ovelhas que não têm pastor. Olha que bonito, ele não apenas vê, mas ele se sensibiliza e chama elas de ovelhas. São ovelhas como nós. A única diferença é que nós que conhecemos a Jesus Cristo, temos um pastor, um supremo pastor. As pessoas lá fora são ovelhas também, só que elas não têm um pastor. Será que eu e você, como igreja, ao completarmos 85 anos, temos mesmo pedido a Deus essa graça de olharmos as pessoas com essa maneira, deste jeito? É interessante que os discípulos também se encontraram com a multidão. Os discípulos também estavam ao lado de Jesus. Os discípulos, os 12, que viam Jesus fazer os milagres, ouviam Jesus ensinar as verdades, estavam ao lado de Jesus. E vamos ver como é que os discípulos reagem à mesma situação? Verso 12. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram a quem? A Jesus. Jesus, despede a multidão, manda esse povo embora. Jesus, nós não estamos dando conta, não está no texto, mas deixa eu tentar entrar no texto com você. Jesus, nós não viemos aqui para descansar um pouquinho? Jesus, o objetivo não era ficar só nós 13, os 12 aqui com o Senhor? A gente não se afastou um pouquinho para sair dessa muvuca, dessa multidão, desse povaréu? A gente não veio aqui para isso? Então Jesus, o melhor que a gente pode fazer é despede a multidão. Qualquer semelhança comigo e com você hoje não é mera coincidência, não. Muitas vezes o nosso olhar é assim. A gente sabe que multidão dá trabalho. Dá ou não dá? Multidão dá trabalho, cuidar de pessoas dá trabalho, discipular dá trabalho, evangelizar dá trabalho, tirar carrapicho das ovelhas dá trabalho. Isso dá trabalho sim, e muitas vezes eu e você somos tentados e tentadas a ser como os discípulos e dizer: Senhor, o melhor que a gente pode fazer é despedir, está tão bom entre nós aqui, 85 anos, que delícia a nossa igreja, que gostoso caminhar junto, como é bom ter comunhão, como é bom abraçar o irmão, mas tem uma multidão lá fora, deixa eles lá, está bom aqui, está tão jóia aqui, está gostoso aqui. Sensibilidade é a primeira e mais relevante marca da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho essa sensibilidade, mas Deus tem para me dar. Deus tem para me dar. Deus pode tocar os meus olhos e fazer eu enxergar as pessoas como Ele enxerga. Eu, Pedro, não consigo produzir essa sensibilidade. É interessante que a palavra ali é compadeceu-se, ou seja, teve compaixão. Eu cheguei à conclusão que só há duas maneiras de nós olharmos a multidão. Só há duas maneiras. Ou nós olhamos a multidão com paixão, ou nós olhamos a multidão sem paixão. Ou nós olhamos a multidão com paixão, ou sem paixão. Eu volto a lhes dizer, eu não tenho essa paixão pela multidão. Eu, Pedro, não produzo isso. Mas o Espírito Santo, que em nós habita, Ele é poderoso e está desejoso de gerar em mim e em nós
essa compaixão pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Amém, igreja? Uma igreja que faz 85 anos, uma igreja que tem as marcas de Cristo, é uma igreja que tem sensibilidade. Sensibilidade. Os discípulos sabiam das prioridades do Mestre, mas foram enganados pelo coração para dizer: Senhor, a melhor coisa que a gente pode fazer é mandar esse pessoal para casa. Despede eles para os campos vizinhos, que se hospedem e achem alimento para si, pois estamos aqui em um lugar deserto. A segunda marca que eu vejo nesse texto a respeito da igreja do Senhor Jesus é organização. Organização. Enquanto que a sensibilidade para que as pessoas sejam atendidas e acolhidas, o Senhor Jesus nos mostra agora organização. O que eu quero dizer com organização? Há muitas maneiras de ser igreja. Muitas maneiras de ser igreja. E eu tenho meus conceitos de como uma igreja deve funcionar. O senhor tem o seu conceito, a senhora a sua, o jovem tem a dele, todos nós temos. Eu sei que o pastor Denis tem tido um lindo ministério, ele tem um jeito inspirado por Deus para conduzir a caminhada, junto com o conselho, com a liderança da igreja. Louvado seja Deus por isso. Mas há um grande desafio, o maior de todos os desafios quando se fala de ser igreja e ter as marcas de Cristo na igreja, é fazermos uma igreja não do meu jeito, não do seu jeito, não do jeito do A, do B, do fulano, da ciclana, mas do jeito de Deus. Do jeito de Deus. O jeito dos discípulos, em primeiro lugar, era despede a multidão. Pode colocá-los embora. Verso 13, estou seguindo o texto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmo de comer. O jeito dos discípulos é que eles busquem comida para si, nos povos circunvizinhos, nas hospedarias aqui em volta. O jeito de Deus, o jeito de Jesus é não manda eles embora, vocês mesmos, dai comida para eles. É interessante a didática de Jesus. Ele não diz: olha, vamos ver o que vamos fazer, eu vou dar um jeito nisso aqui. Não, ele comissiona os discípulos. E eu creio que o Senhor continua, depois de 2000 anos, comissionando a sua igreja, a nossa igreja, dizendo: queridos, tem uma multidão lá fora, e ainda que a gente não se envolva muito com eles, e a gente ainda tem assim essa falta de sensibilidade, que hoje vamos orar para o Senhor tocar os nossos olhos, eu tenho uma orientação para dar a vocês: deem vocês, igreja, de comer a multidão. E os discípulos reagem imediatamente, eles dizem: isso não é razoável. Porque eles responderam no verso 13: nós não temos mais que 5 pães e 2 peixes. Veja como é o coração do ser humano. Eles não disseram assim: nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Não, eles usam no negativo. Olha, Senhor, nós não temos. Ele não diz que tem 5, ele diz: nós não temos nada mais que isso. Já foram assim, olhando, é impossível isso. Nós não temos como dar de comer. Nós não temos como alimentar essas pessoas. Senhor, são muitas pessoas. Veja o texto. Ele é claro, ele é preciso. Nós não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. A Bíblia não conta, muitas vezes, mulheres e crianças. Mas se nós formos razoáveis e colocarmos presença de mulheres e crianças, o que Jesus chama de multidão, nós teremos aqui no mínimo 15.000 pessoas. No mínimo 15.000 pessoas. Essa era a multidão que acompanhava Jesus em Betsaida e os seus 12 discípulos. A estratégia dos discípulos era simples: cada um que volte para suas casas, se hospedem nos campos vizinhos. Afinal de contas, 5 pães e 2 peixes não dá nem para começar a história aqui. Era razoável, era lógico, calculado. Bem, a estratégia deles era que eles vão comprar comida para todo esse povo. Agora, é interessante que Marcos e João, agora novamente com o apoio do Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 37, eles são tão lógicos, que eles dizem assim: Jesus, para alimentar esse povo aqui, é necessário no mínimo 200 denários. Eu imagino que, contextualizando, alguém já tirou seu celular ali do bolso, já abriu uma calculadora, começou a fazer conta, talvez uma planilha Excel,
né, para os que gostam mais de cálculo, vamos ver 15 mil pessoas, tantos pães, 200 denários, com menos de 200 denários, eu imagino Judas, o tesoureiro, aquele que colocava a mão na sacola. Agora que ele ouviu 200 denários, ele deve ter colocado a mão no bolso. Falou, o quê? 200 denários? Aqui não, nós não temos. Da onde isso? Pastor Pedro, 200 denários, que dinheiro é esse? Vamos tentar trazer a valor presente, sem muita preocupação com as precisões do cálculo, algo muito aproximado. Um denário era o salário de trabalhador de um dia. Então, trazendo aos valores de salário mínimo de hoje, 900 e pouco, quase R$1.000, numa conta assim muito superficial, nós chegaríamos a um total em torno entre 8 mil a 12 mil reais. 200 denários estaria entre hoje 8 a 12 mil reais. 12 mil reais, precisaria ser levantado então 12 mil reais só de pães, para alimentar as 15 mil pessoas que ali estavam. E eles disseram isso, se preocuparam com o cálculo. Lucas não relata isso. Marcos capítulo 6, 37 relata isso. Estou apoiado num texto sinótico, Marcos 6, 37. Como nós somos racionais quando se fala a respeito do jeito de ser igreja, sim ou não? Como nós somos racionais quando se fala no desafio de alimentar a multidão, sim ou não? Nós somos como os discípulos. Mas pastor, se a gente for ampliar, não tem dinheiro. Mas pastor, se a gente for fazer, não tem recurso. Mas pastor, não tem gente para trabalhar, não tem dinheiro para construir, não tem recurso para fazer. A gente é assim, nós somos assim, nosso coração é assim, o nosso olhar é limitado, porque a gente sempre acha que é do nosso jeito, do jeito que a gente faz. E Deus sempre nos surpreende no jeito dele fazer. Eu me lembrei, no ano de 2012, eu tive o privilégio de, com uma equipe aqui do Brasil, irmos para Moçambique, no norte de Moçambique, trabalhar com um grupo numa tribo chamada Bunga. E ali, junto com a minha esposa Ruth, nós ficamos alguns dias acampados numa tribo muito específica, muito específica. É uma tribo bem ao norte do país, onde tem um contexto bastante rural, não tem energia, não tem água, não tem contato com a civilização. Nós dormíamos em barracas, encontramos ali uma população ainda com uma cultura de poligamia, ou seja, o marido tem várias mulheres, uma cultura onde as meninas são vendidas pelos pais não mais do que nos seus 15 anos de idade e vendidas a um preço de não mais do que R$150 da nossa moeda. Ainda hoje, uma cultura onde o homem não trabalha, a mulher levanta-se de sol a sol. Antes do sol nascer, ela já vai ao rio buscar água, ela já vai plantar, ela já vai colher, e sempre com os filhos amarrados nas capulanas. Já viu aquelas fotos das africanas com as crianças amarradas? Ela carrega as crianças para cima e para baixo, vai produzir a horta, que eles chamam de machamba, produzir o alimento, vai cozinhar, e os maridões lá, todos sentados à beira da árvore, esperando o alimento chegar até a boca deles. Uma cultura onde, na noite de núpcias de uma jovem dessa, de 14 anos ou menos, o primeiro ato do seu esposo é dar uma surra na sua esposa, porque assim ela saberá que se casou com um homem de verdade. E é nessa cultura que nós fomos falar do amor de Deus. Foi nessa cultura que nós fomos fazer um encontro de casais. Pastor Denis, se no Brasil falar um encontro de casais com um marido e uma esposa já é um desafio, você imagina lá na África, onde eu falava para 15 maridos e minha esposa para 40, 50 esposas. E foi nessa cultura que, chegando lá, o missionário Jinks, um sul-africano que está lá há anos, e nós perguntamos para ele, por onde começar? Ele disse, fale só do amor de Deus. Ele já está lá há mais de 10 anos, pregando o Evangelho, eles já conhecem bastante de Jesus, e reuniram várias tribos, num que eles chamaram de uma conferência da família. E lá nós pregamos durante 4 ou 5 dias. Então, nosso desafio era falar do amor de Deus. E tentamos de todo jeito. Tentamos pregando, tentamos cantando, tentamos brincando, tentamos de todos os jeitos. Mas Deus sempre tem o seu jeito. Amém, igreja? Passado o 2º, 3º dia,
eu entrei num conflito com alguns homens. Aquele dia foi muito incrível. Um homem lá dos 15 se levantou dizendo: olha, o seu Jesus é falso, isso que você prega é mentira. Um embate, uma batalha espiritual. E Deus deu graça naquele dia de conduzir de uma forma que o jeito de Deus começou a acontecer naquele encontro. E as mulheres? A Ruth estava com as meninas, orientada por Deus, pelo Espírito Santo e pela equipe do Brasil, levaram alguns esmaltes, alguns cremes. Na época a Ruth trabalhava com Natura, tinha alguns cremes de mão e levaram para lá. E você sabe que as africanas gostam muito de cor, elas são todas pintadas. Então naquela tarde eles pararam todas as atividades, chamaram as mulheres, sentaram todas elas em bancos. E então elas pegaram, ferveram água, esquentaram água, pegaram os produtos aqui do Brasil, sabonete, cheiroso, gostoso, colocaram naquela água e deixaram bem limpinha, bem gostosinha, bem cheirosa e bem quentinha. Reuniram as mulheres, pegaram os esmaltes, pronto para pintar as unhas delas. Só que veja como Deus faz. Elas reuniram aquelas mulheres e aquelas mãos, imagina uma jovem trabalhando desde os 10, 12 anos de idade, na roça, na machamba, cuidando dos filhos, cuidando dos maridos, sendo violentada, não recebendo sequer um toque de carinho e de amor. As meninas aqui do Brasil pegaram aquelas mulheres, sentaram-se muito próximo a elas, pegaram suas mãos, colocavam naquela bacia com água quentinha, perfumada, e começaram a lavar as mãos daquelas mulheres. E quando elas tocavam a mão daquelas mulheres, começavam a dizer: por que vocês estão aqui? Quem trouxe vocês do Brasil? O que vocês vieram fazer aqui? E elas diziam: nós viemos aqui para dizer que Deus ama vocês, e isso é amor. E começaram a esfregar a mão daquelas mulheres e a massagear a mão daquelas mulheres, e pegaram creme e passaram nas mãos e começaram a massagear, e as lágrimas começaram a correr daquelas mulheres, e pela primeira vez na vida elas perceberam que eram amadas e se abriram para o Evangelho do Senhor e se abriram para receber amor de Deus, porque amor para elas não fazia nenhum sentido. Queridos, quando algumas pessoas me dizem assim: pastor Pedro, eu não tenho condições de ir na África, eu não tenho condições de ser um missionário, eu não tenho condições de fazer isso ou aquilo, eu só faço uma pergunta: você sabe lavar a mão de alguém? Se você sabe, você é um missionário, uma missionária. Deus pode te usar como usou essa equipe, lavando as mãos de uma mulher. Queridos, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Não são com as nossas estratégias, mas com as estratégias de Deus. E Deus é organizado. Jesus é organizado. Ele não faz a coisa de qualquer jeito. Voltemos ao texto para a gente entender como é que Jesus age em meio a esta situação. Jesus pede para eles se sentarem em grupos de 50. Olha que interessante o versículo 14. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Quer mais organização que isso? Jesus agora está se preparando para mostrar aos seus discípulos como alimentar aquela multidão. Jesus podia ou não fazer uma oração aos céus e, como aconteceu em Êxodo, o pão cair do céu e alimentar todos eles. Pai, derrama pão do céu e todos seriam alimentados. Sim, ele podia. Mas ele preferiu fazer o quê? Sentem em grupos de 50. É do jeito de Deus. Jesus tem um jeito de fazer. Eu não sei qual é. Eu não sei qual é o jeito de Deus para Sertanópolis, mas Jesus sabe. Eu não sei qual é o jeito que Deus vai usar para alcançar essa multidão, mas Jesus sabe. Ele tem um jeito. E olha que interessante, sentar-se em grupos de 50. Jesus poderia fazer o milagre de todas as maneiras, mas grupos de 50. Divida 15.000 pessoas por 50, dá 300 grupos. 300 grupos sentados ali naquela paisagem. Divide 300 grupos por 12 discípulos, dá 25 grupos para cada um. Ele disse depois, cada discípulo saiu servindo os grupos. Prático, simples, objetivo e eficaz. Jesus é organizado. A igreja precisa se organizar, continuar se organizando, tendo estratégias, não a dos homens, mas a que vem do alto, a que vem dos céus. Eu acho lindo essa figura, e eu sei que essa é uma igreja que tem trabalhado com grupos pequenos. Olha como é bonito o grupo aqui, cuidando de todos. Sabe por que é bonito?
porque Lucas 9,15 vai dizer assim: e eles atenderam, acomodando a todos. Diga, a todos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como igreja, ao completar 85 anos, nós temos acomodado a todos? Nós temos conseguido acomodar a todos? E acomodar a todos fala de uma igreja extremamente inclusiva. E eu sei que nós temos buscado isso, mas precisamos crescer. Acomodar a criança, acomodar o jovem, acomodar o adolescente, acomodar a terceira idade, a melhor idade, acomodar o rico, o pobre, o preto, o branco, acomodar o que tem muita cultura, o que não tem nenhuma cultura, acomodar o que mora perto, o que mora longe, acomodar a todos, sem distinção. Eram quase 15 mil e todos foram acomodados. Uma outra marca da Igreja de Cristo é a organização. Mas pastor, por que organização? Porque nós precisamos acomodar a todos. Agora, só existe essa organização que acomode a todos quando eu e você nos envolvemos nesse projeto. É fácil a gente dizer assim, a igreja precisa acomodar a todos, só que a gente se esquece que a igreja somos nós. Eu faço parte dela. E se há uma estratégia que Deus vai usar, uma pessoa que Deus vai usar para acomodar a todos, é a minha vida, é a sua vida, é a nossa vida. Não é só a equipe da liderança, não são só os presbíteros e presbíteras, não é só a diaconia, não é só o pastor, não são a equipe de casais, a equipe de jovens, também, mas somos todos nós. Todos nós. A multidão é grande, o desafio é intenso, mas nós precisamos acomodar a todos, a todos. Em último lugar, a terceira marca que eu identifico nesse texto é o poder de Deus. O poder de Deus. Enquanto que uma igreja precisa ter sensibilidade para identificar a necessidade das pessoas, e queridos, vamos lá, as pessoas à nossa volta estão sofrendo, as pessoas à nossa volta estão necessitadas, são como ovelhas que não têm pastor, estão em crise, estão com vazio interior, estão vivendo lutas e angústias, e a gente vê isso todos os dias. Então nós precisamos ter a sensibilidade, mas para poder acolher a todos nós precisamos ter organização, um sistema eficaz. Pastor, que jeito é esse? Eu não sei, o Senhor sabe. Vamos dobrar os joelhos e pedir a Ele, e Ele nos dará, continuará dando. Fiquei feliz em ver trabalho com as crianças, trabalho com os homens, trabalho com as mulheres, estratégias de Deus, para que todos sejam acomodados. Nós vamos ter agora a reunião dos homens, vamos ter a reunião das mulheres, vamos acomodar as crianças, os teens, vamos acomodar a todos. Estamos acomodando a todos, mas que Deus nos dê mais estratégia, para que ninguém fique de fora. Amém, igreja? Terceira marca, poder de Deus. Pode colocar, por favor? Poder de Deus. Poder de Deus. Vamos continuar lendo o nosso texto. A missão era impossível alimentar 15 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes. Eu creio que todos nós reconhecemos isso. Todos nós reconhecemos que só havia um jeito de que isso se tornasse possível. Era necessário um milagre. Diga, milagre. E se tem uma coisa que nosso Deus é especialista é em milagre. Milagre. Deus sabe fazer milagres. Eles acomodaram a todos. Agora Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes. Se você tem o costume de grifar a sua Bíblia, e não é pecado, viu, querido? Se pegar minha Bíblia, está tudo riscadinho aqui. Pode riscar, grifar, passar canetinha verde, azul, não tem problema. Para te chamar a atenção, grife a expressão, erguendo os olhos para o céu. Erguendo os olhos para o céu. Se havia algo que precisava acontecer aqui, era um milagre. Não havia, humanamente falando, jeito de alimentar 15 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes. Eles não tinham 200 denários para comprar os pães que faltavam. Eles não tinham sequer onde comprar os pães que faltavam. Eles não tinham outro recurso. Chegaram a uma situação limite, a um desafio enorme,
mas uma sensibilidade grande estava no coração de Cristo. Alimentar a multidão, alimentar a multidão, alimentar a multidão. Então não lhes restava nada mais a fazer do que erguer os olhos para o céu, de onde poderia, e só de onde poderia vir, a resposta para a necessidade deles. Aleluia! Queridos, como a gente aprende com esse texto, como fala o nosso coração. Uma outra marca importante da igreja do Senhor Jesus Cristo é que seja uma igreja que experimente o poder de Deus. Não seja uma igreja que caminhe na força do homem, na força do braço, na força das pessoas, mas que caminhe na força e no exercício dos dons e do poder de Deus. Aleluia! Se chegamos até aqui, 85 anos, chegamos por causa da graça de Deus e do poder de Deus. E se vamos amanhã pisar o primeiro dia do ano de número 86, nós só vamos pisá-lo porque estamos debaixo do poder e da graça de Deus. Aleluia! O desafio para nós é erguer os olhos para o céu. É interessante que à tarde, pouquinho antes de sair de casa, me ocorreu uma curiosidade. E eu fui buscar o Dr. Google. Conhece o Dr. Google? Entrei na internet e digitei população de Sertanópolis. Censo de 2014, 16.315 habitantes. Vamos atualizar um pouquinho? 17, 18 mil habitantes? Não muito diferente da população e da multidão que estava perseguindo Jesus. Vocês concordam comigo? Uma jesucidência, talvez, para a mensagem de hoje? Agora, era 7 horas, eu estava saindo de casa e me ocorreu isso. Talvez aqui 18 mil pessoas, esta multidão que estamos em Sertanópolis, e Deus plantou esta igreja, nesta cidade, para alimentar essa multidão. Você vai dizer, mas pastor Pedro, são muitas pessoas, nós não damos conta. Quem disse que não? Está vendo? O não já começa. Nós não temos, nós não podemos, nós não damos. Esquece o não, porque o não já está gravado no nosso coração. Agora, quando a gente experimenta caminhar como igreja no poder de Deus, prepare-se para ver as coisas grandiosas que Deus ainda há de fazer no nosso meio. Aleluia! Louvado seja o Senhor. É hora de tirar os olhos das circunstâncias, é hora de tirar os olhos das impossibilidades. Muitas perguntas vêm, mas pastor Pedro, e se as pessoas começarem a vir mesmo, o que a gente vai fazer? Não sei, pastor Denis resolve, deixa com ele aqui, ele com a equipe aqui resolve, mas eu creio que Deus pode dar Sertanópolis para Jesus Cristo através dessa igreja. Você pode dizer amém a isso? Eu creio nisso, não é um discurso, não é uma frase feita, é Bíblia. 15 mil pessoas, eles eram em 12 discípulos, mais Jesus Cristo. Nós somos em muito mais que 12, são apenas 18 mil pessoas. Vamos crer no que o Senhor pode fazer, trazer as multidões aos pés do Senhor Jesus Cristo, através desta igreja. Das outras também, louvado seja Deus pelas outras, mas Deus está falando com a gente hoje, é comigo, é com você. Eu fico imaginando a cena, Jesus diante de 15 mil pessoas, em suas mãos 5 pães e 2 peixes. Veja o texto que diz, e tomando os 5 pães e 2 peixes, ele tomou nas mãos, ele pegou nas mãos, alguém trouxe para ele, as pessoas já estavam sentadas, 300 grupos de 50 pessoas cada. Viaja comigo no texto, vamos entrar nessa história. Jesus agora está olhando aquela multidão, e ele olha 5 pães e 2 peixes. Veja a cena, um grande desafio à frente, recursos limitados na mão. O que resta fazer? Erguer os olhos para os céus. Eu quero te convidar nessa noite a erguer os seus olhos para os céus. Há uma multidão lá fora que são ovelhas que não têm pastor. Elas estão famintas e sedentas. Há uma multidão lá fora que precisa ser alimentada. Deus já tem nos dado uma linda organização, boas estratégias. Mas mais uma vez eu te convido nessa noite a erguer os olhos para o céu. Eu convido o grupo de louvor a já estar aqui comigo. E eu quero te chamar a atenção na palavra de Deus sobre algumas expressões de erguer os olhos para os céus. Queridos, o que nós precisamos para adentrar o ano de número 86 e continuar a nossa jornada é de poder de Deus.
Poder de Deus. Poder para curar. Quantos precisam de um toque de cura? Poder para suprir a necessidade. Quantos estão precisando de uma provisão? Poder para levantar o abatido. Queridos, humanamente nós não conseguimos levantar o abatido, mas Deus levanta o abatido. Poder para converter corações. Eu não convenço e nem converto, mas o poder de Deus faz isso. Poder de Deus. Alcançar a multidão só é possível se for feito na dispensação do poder de Deus. E poder de Deus vem do alto. Ele não é produzido aqui na terra. Lucas 24:49. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Ele diz assim para os discípulos: olha, fiquem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, até que do alto lhes seja derramado o poder de Deus. Até que aonde? Do alto. Atos capítulo 1, versículo 8. Agora Jesus já está entre eles e diz assim: mas recebereis poder ao descer. Descer vem de onde? Do alto. Lucas 24:49, Atos 1:8. Atos 2, Pentecostes. Estavam reunidos os discípulos. Eles estavam em oração. De repente, eu amo essa expressão. De repente. De repente veio da onde? Do céu. Um som como de um vento tempestuoso. Você conseguiu caminhar comigo nas expressões? Permanecei até que do alto. Recebereis poder do alto. E estavam reunidos e veio dos céus. Veio do alto. Poder vem do alto. Ele não é produzido entre nós. Por isso nós precisamos, como igreja, ao completar 85 anos, olhar a multidão lá fora, reconhecendo que é impossível alcançá-la, reconhecendo que os recursos são limitados. Só nos resta fazer uma coisa nessa noite. Eu te convido a erguer os olhos para os céus. Mas deixa eu aplicar isso para a sua vida. Eu não sei qual é a tua luta pessoal nessa noite. Quem sabe o teu casamento, quem sabe a tua saúde, quem sabe os teus estudos, as tuas emoções. Você está diante de um problema grande. A multidão não tem recursos para supri-la. Talvez falta dinheiro, falta um medicamento. Os médicos já disseram que não há mais nada a fazer. Acabaram seus recursos. Não sei, Deus sabe. Talvez seu esposo disse, acabou o casamento. Talvez você mesmo já está dizendo, não quero mais. Terminou, chegou ao fim. Recursos limitados. Veja o texto. Situação desafiadora à frente. Recursos limitados na mão. Poder de Deus. Eu te convido nessa noite a colocar os seus olhos no alto. Veja o resultado comigo no texto. Abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. Vamos dizer juntos isso? Todos comeram e se fartaram. Alguém já disse que quando a palavra todos aparece na Bíblia, ela significa todos mesmo. Ficou ninguém de fora. Eram 15 mil. Eu creio que hoje aqui todos nós podemos comer do pão do céu e nos fartar. Amém, igreja? Para nossa necessidade pessoal, para nós. Mas ela não é só para nós. Ela é para Sertanópolis. Ela é para a multidão. Deus está levantando um grande exército neste lugar para ganhar aquela multidão que aos nossos olhos parece e é impossível aos nossos olhos, mas para Deus nada é impossível. Basta que a gente confie nele. É interessante que ao comer e se fartarem, tem um capricho do texto. E dos pedaços que sobraram, recolheram o quê? 12? Quantos eram os discípulos? O que os discípulos queriam fazer com a multidão? Manda embora. Por quê?
porque nós não temos dinheiro. Agora, presta atenção um pouquinho. A gente costuma ler a Bíblia com os óculos da modernidade. Quando você lê 12 cestos, você imagina 12, como é que é a expressão? Balaio. 12 balaios grandes. Gente, presta atenção um pouquinho. Eu estava ouvindo o pastor Ricardo Agreste conversando sobre esse tema, e ele disse assim: quem é que leva balaio para o deserto, gente? Naquela época ainda, ninguém. A palavra no grego original para cestos é kófinos. É uma bolsa pequenininha, pessoal, de carregar ao lado. Então, aqueles 12 cestos pequenos, os 12 kófinos, eram dos discípulos. Deus é caprichoso. Ele faz sobrar o suficiente para encher os 12 balainhos dos discípulos que queriam mandar embora porque não tinha dinheiro. Ah, queridos, esse é o nosso Deus, que tem para dar para nós, tem para dar para a multidão e tem ainda para sobrar. Aleluia! Então, não vamos dizer: pastor, completamos 85 anos, chegamos até aqui, está muito bom, mas olha, agora está difícil alcançar a multidão. Que bom que está difícil. Então vamos erguer os olhos para os céus e vamos pedir para Ele estratégia, organização e poder do Espírito Santo para agir na nossa vida, quebrando os grilhões da nossa casa, resolvendo a nossa angústia, visitando hoje a nossa história, mas usando esta igreja, continuando a usar para alcançar a multidão que está lá fora. Feche seus olhos. Pense um pouquinho agora, primeiro, na tua necessidade, aquilo que você precisa hoje, que é um desafio grande para você. E ao você olhar para suas mãos, você vê recursos limitados. Você não sabe como fazer. Você não tem como suprir isso. Eu te convido a erguer os olhos para os céus e clamar: Espírito Santo, vem sobre nós hoje, nessa noite. Vem sobre a minha vida. Vem quebrando todas as limitações. Vem operando o teu milagre na minha vida, na minha casa, na minha história, na minha saúde, no meu coração, e transforma para a glória do Senhor. Mas coloca também, querido, não só a tua necessidade pessoal, coloca agora a Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis diante do Senhor. Lá fora há 18 mil pessoas, 18 mil pessoas, é uma multidão. Nós temos recursos limitados, somos poucos diante da multidão, mas agora nós vamos erguer os olhos para os céus e vamos clamar: Pai, dá-nos Sertanópolis para Jesus, dá-nos Sertanópolis para Jesus, através do teu poder. Espírito Santo, visita-nos. Espírito Santo, encha-nos. Espírito Santo, toca-nos, porque não há nada melhor do que estar na presença do doce Espírito de Deus. Aleluia. Tua presença
Eu te convido nessa noite a você se apresentar diante do Senhor, a responder a esta mensagem e junto comigo erguer os olhos para os céus. Eu não sei qual é a multidão, o que multidão representa para você nessa noite. Quais são as dificuldades que estão diante da sua vida, da sua história, da sua casa? Quais são as suas lutas pessoais? Eu não sei quais são os recursos limitados que estão nas tuas mãos diante desse desafio, mas uma coisa eu posso lhe afirmar: quando eu e você olharmos para o alto, erguermos os nossos olhos para o céu e colocarmos toda a nossa dependência nele, o poder de Deus vai se manifestar na nossa vida. Os pães vão se multiplicar, os peixes vão se multiplicar e a multidão será alimentada. Louvado seja o Senhor. Então quero que você responda, saindo do seu lugar, tendo um passo de fé nessa noite. Eu sou o primeiro a me colocar em pé e erguer os meus olhos aos céus e dizer: Pai, visita-nos nessa noite. Espírito Santo, visita-nos nessa noite. Então, se você quer, junto comigo, fazer essa oração, levante-se e junte-se a nós aqui à frente no altar de Deus. Coloque a tua vida, a tua causa, a tua multidão diante de Deus. Apresente os teus pães e peixes, ainda que poucos, mas vamos olhar para o alto e vamos deixar Deus operar um lindo milagre, porque o Espírito de Deus está entre nós. Aleluia. Sim, Senhor. Este lugar é o nosso coração, Pai. O nosso coração. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Tu és bem-vindo na nossa casa, Senhor. Tu és bem-vindo nesta igreja. Tu és bem-vindo no nosso trabalho. Tu és bem-vindo na faculdade, na escola. É o desejo, Pai, do nosso coração. Sermos inundados, sermos inundados. por tua glória, Senhor. Sim, Senhor. Vamos provar. Vamos provar. Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela tua presença entre nós. Nós não apenas sabemos que tu estás entre nós, mas nós podemos experimentar da tua presença. Nós podemos tocar a tua presença.
e ser tocados pela tua doce presença. Louvado seja o teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Doce presença, santa presença. Aleluia, aleluia. Queridos, há pessoas aqui entre nós que nesta semana, nós só estamos começando, mas nestes dias saiu dos seus lábios a palavra impossível. Eu não sei qual foi a área, mas pessoas disseram: não tem jeito, é impossível que isso aconteça, não tem jeito, eu não sei como vai acontecer, eu não vejo alternativa, cheguei no meu limite. Por isso Deus te trouxe aqui nessa noite, para dizer: sim, a situação é muito difícil, sim, os recursos são limitados, mas hoje o Senhor nos visita com graça, com poder. Ele está pedindo: erga os teus olhos para os céus, tira os teus olhos das circunstâncias, tira os teus olhos da dificuldade, tira os teus olhos dos recursos limitados e erga os teus olhos para o trono da graça e receba de Deus nessa noite o que você veio buscar, porque Ele está aqui para te entregar. Aleluia, louvado seja o Senhor. A palavra impossível está sendo riscada da nossa vida, porque para Deus não há impossíveis. Aleluia, não há impossíveis. Ah, Senhor, obrigado pelo que o Senhor está fazendo nessa noite, nas famílias, nas casas, nos relacionamentos. Obrigado porque hoje o Senhor nos visita com graça, com poder, porque nós erguemos os olhos para os céus, os olhos para os céus, e dizemos como salmista: eleva os meus olhos para os céus, de onde me virá o socorro? Ah, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua saída, Ele guardará a tua entrada, desde agora para todos sempre. Amém, 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 amém. Aleluia, aleluia. Pai, os nossos olhos se voltam para Ti. Pai, os nossos olhos te buscam com toda intensidade. Os nossos olhos saem das circunstâncias. Então nesta noite eu levanto minhas mãos abençoando os teus filhos e filhas. Prostrado, Pai, ante o teu trono de graça, prostrado ante a tua majestade, eu rogo ao Senhor: doce Espírito Santo, vem sobre nós. Doce Espírito Santo, sopra sobre nós. Pai, sopra sobre o enfermo e traz a cura que só o Senhor pode fazer e sabe fazer. Pai, eu libero nesta noite uma palavra de cura, cura da enfermidade, cura, Pai, das células, cura, Pai, dos tecidos, cura da pele, cura dos ossos. Eu libero uma palavra de cura para os pés. Pés estão sendo tocados e curados em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, sara as feridas. Pai, cura para a circulação sanguínea, que volte a circulação, seja desimpedida. Pai, em nome de Jesus, sangue seja purificado, em nome de Jesus. Pai, cura para a cabeça. Fortes dores agora são eliminadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque nós estamos erguendo os olhos para o alto, Pai. Pai, entra com a tua provisão sobre as casas. Pai, quem sabe a despensa do teu filho e da tua filha está vazia, mas o Senhor diz que o pão nosso de cada dia será colocado sobre a mesa. Então multiplica este pão, multiplica este peixe, multiplica esta despensa, em nome de Jesus. Faz mesmo com que haja abundância da parte do Senhor. Entra com provisão na casa dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Pai, desembaraça os caminhos, grilhões caem por terra, correntes são abertas, em nome de Jesus. Pai,
pessoas que estão presas a vícios, a maus comportamentos, maus hábitos. Pai, que do alto venha o teu socorro, o óleo do teu Espírito seja derramado sobre essas vidas e sejam capacitadas por ti a andarem em vitória, em santidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu libero uma palavra de bênção sobre pessoas que estão profundamente desanimadas, angustiadas. Eu fiquei feliz, Pai, com o tema da próxima terça de esperança. Tem bom ânimo, mas o Senhor começa hoje a levantar o teu povo, a tirar do pó o desvalido, a levantar o desanimado, a animar o abatido, a fortalecer o que está fraco, a derramar um óleo, Pai, de alegria sobre o enlutado e entristecido, a tirar as vestes de luto e colocar uma veste nova de louvor e adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enxuga a lágrima do teu filho e da tua filha, enxuga a lágrima, Pai, e anima o coração. Anima o coração. Mas, Pai, agora como igreja presbiteriana independente de Sertanópolis, nós olhamos para os 18 mil habitantes desta cidade. É uma multidão, Pai. É uma multidão. Somos poucos, os recursos são escassos. Mas eu oro para que o Senhor toque os olhos dos teus filhos e filhas, trazendo sensibilidade, compaixão. Ao sairmos daqui e olharmos as pessoas lá fora, que a gente olhe com os olhos de Cristo, que a gente tenha compaixão das pessoas. Pai, dá-nos organização, estratégia, do jeito do Senhor. Não é do meu jeito. Não é do jeito do pastor Denis, não é do jeito do conselho, não é do jeito de fulano, não é do jeito de ciclano, não é do A, do B ou do C, mas é do jeito do Senhor. Então, Pai, revela para a liderança desta igreja qual é o teu jeito, qual é o teu modo, quais são as tuas estratégias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas, Pai, para alcançar essa multidão, continua derramando do teu poder sobre os teus filhos e filhas. Enche-os do Espírito Santo cada dia mais. Faze-os transbordar de tal maneira que muitos sejam alcançados pela tua graça. Pai, em nome de Jesus, traga as pessoas, traga as pessoas, traga a multidão, traga a multidão, traga a multidão, Pai. Pai, nós não faremos como os discípulos para despedi-las, mas nós vamos acolhê-las, e no poder do Espírito Santo, nós queremos alimentar esta multidão para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Eu libero uma palavra de bênção, profetizo sobre essa igreja crescimento, profetizo sobre essa igreja acolhimento, profetizo sobre essa igreja, Pai, maturidade, Pai, dons espirituais, fruto do Espírito, santidade, que seja de tal forma que impacte Sertanópolis para o Senhor Jesus. A partir da vida do pastor Denis, o anjo desta igreja, sua liderança, Pai, teus filhos e filhas, da criança mais nova recém-nascida, a pessoa com mais idade, todos e todas sejam cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. E nós nos lembraremos, Pai, de prostrados ante o Senhor, nos juntarmos aos 4 seres viventes, aos 24 anciãos, e apresentarmos as coroas de glórias aos teus pés, Jesus, aos teus pés, e dizermos: digno és, Cordeiro, de receber a glória, a honra, o louvor, o poder e a majestade, para todos sempre e sempre e sempre. Amém. Cante mais uma vez bem suave. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Bem suave. Espírito, és bem-vindo. Sim, Senhor, no nosso coração. Vem inundar, Senhor, este lugar. Não é um prédio, Pai, é a nossa vida. É a nossa vida. É a nossa vida.
Sim, Senhor. Você pode dar a mão para a pessoa que está ao seu lado e cantar mais uma vez isso como igreja? Santo Espírito. Olha que lindo. Todos vamos ficar em pé, você que está sentado. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Encher este lugar. É a sua vida. É a sua vida. É a sua vida. É a minha vida. É o desejo, Pai. É o desejo. Aleluia. Aleluia. A última vez, declare bem forte. Santo Espírito. Você pode aplaudir aquele que está sentado no trono, aquele que é digno de receber a glória, a honra, o poder, a majestade, o domínio, a força para sempre, 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 sempre. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. 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 Abraça a pessoa que está ao seu lado e diga assim: erga os olhos para o céu. Erga os olhos para o céu. Porque o teu milagre já chegou. O teu milagre já chegou. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Você pode se sentar, querido? Irmãos, eu quero só que você repita assim comigo, por favor. Eu vou voltar amanhã. Amém. Então eu espero vocês amanhã. Que Deus abençoe. Vão na presença do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem mais para nós amanhã aqui. Vamos com Deus nessa direção do Espírito Santo.